As práticas modernas do neofascismo brasileiro. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Em primeiro lugar, deve-se estabelecer a natureza do capital no próprio modelo capitalista. O capitalismo tem que ser social. Desenvolvimento econômico com desenvolvimento humano. A produção da riqueza com a distribuição da renda. Estado político necessariamente tem que ser social. Não refiro ao socialismo, coletivismo de Estado e muito menos ao neoliberalismo. Não é possível o Estado democrático de direito, na democracia, fundamentar-se em práticas neofascistas. Algumas ações do neofascismo em um Estado de direito, em uma economia naturalmente indexada, como é a brasileira. Em situações práticas, o governo aumenta tudo: água, luz, transporte, IPTU, IPVA, enfim, todas as formas de impostos, os aumentos da iniciativa privada, plano de saúde, comida, escola, automóveis, enfim, todos os produtos. No entanto, os salários continuam congelados. Ou, quando aumentam, são desproporcionais, sendo que, em algumas categorias, os salários continuam indexados à economia e, sobretudo, à inflação. Então, o governo, e refiro em todos os níveis de governo, aumentam os salários dos juízes, dos promotores, dos políticos, secretários de governos, entre outras categorias, quebrando inclusive a Previdência. Em referência aos professores, médicos, policiais, enfim, categorias não importantes na ordem jurídica do Estado, as demais categorias mantêm os salários congelados, ou, quando aumentam, não correspondem às mesmas proporcionalidades das categorias privilegiadas. Por outro lado, a indexação, com o argumento: se aumentarem os salários, aumentará a inflação. Tais exemplos são tipicamente de um país de política tupiniquim. Usa o Estado de Direito para negar os direitos, o que é comum em nossa federação, a cobrança do imposto de renda dos pobres, a mesma quantificação em referência aos grandes rendimentos. Um trabalhador que ganha 5 mil reais de salário paga 27% ao valor referido, quando alguém que ganha milhões o mesmo valor, evitando com efeito a justiça social. O Estado de Direito no Brasil é o Estado do não-direito. Foi constituído para proteger as elites, seja qual for a natureza da classe social. Particularmente, não consigo encontrar nenhum partido confiável. Todos os que fazem presença na política desenvolvem falsa oposição, pois têm exatamente ideologia semelhante. A mesma lógica de governo. Vivemos uma tragédia dissimulada em retórica. É uma briga de cacique pelo comando do poder. O povo consciente não pode entrar nessa lógica irracional. Vou ser objetivo. Não existe nenhuma perspectiva de mudança com o governo ou oposição, a não ser o mais absoluto sacrifício da grande maioria da nação. O Brasil, em relação aos pobres, sempre foi um paciente terminal.
a única saída política encontrada pelas elites, dar remédio aos doentes para suportar a dor, o que sempre foi feito pelo poder político. Não sou anárquico. A democracia tem que ser viabilizada pelos partidos. Mas vivemos um momento de oportunismos de todas as naturezas. Então pergunto, em quem votar? Não há natureza objetiva. A atual oposição ao governo será igual ou pior do ponto de vista da perspectiva do poder, até porque se encontra nos governos estaduais, tendo em mãos parte do poder e politicamente é fracassada. Não sou, nesse momento, otimista. Sendo, significaria ser essencialmente ingênuo. Não consigo votar e não existe outro caminho a não ser a democracia. Em 2014, procurei 2 deputados para votar. Não encontrei em nenhum partido. Fiquei profundamente triste. Entretanto, não poderia enganar a mim mesmo. Tirar a Dilma para colocar quem? Nas atuais regras do jogo, o que virá será muito pior. Vocês esperem para ver. Os pobres preparem a vida para sofrer a própria pobreza. Refiro-me aos 178 milhões de brasileiros que ganham menos de R$ 1.750, motivo pelo qual não pode sequer fazer a declaração de renda. O Brasil, desde as capitanias hereditárias, foi montado objetivando seu funcionamento para 8% da população. Em sua lógica populacional, em relação à porcentagem, não mudou naturalmente em nada em 500 anos de civilização. Não é agora que vai mudar, sejam quais as forças políticas que comporem o poder. É muito melancólico não poder viver a utopia. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.